Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, meus queridos, mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos na santa e espiritual Palavra de Deus. É o seguinte, o Salmo 51, versículo 5, ele diz o seguinte, Salmo 51, 5, diz assim, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Meus irmãos, essa aí foi uma declaração de Davi, quando ele estava no mais profundo abismo de pecados. Davi havia cometido um adultério com uma mulher casada de um servo íntegro, homem de valor. Davi cometeu esse adultério com essa mulher, ela engravidou, e então Davi precisava dar um fim naquele soldado, no Urias, para que ele não delatasse o rei, não acusasse o rei, né? Porque se ele acusasse o rei teria que morrer. Ou a pedrada, a Santa Torá dizia que teria que ser morto, ou queimado ou apedrada. E a mulher também teria que morrer. Então o que Davi fez? Como a Bíblia diz, né? Salmo 85. Um abismo chama outro abismo. Davi entrou num abismo de pecados, aí para tentar consertar esse pecado de adultério, ele cometeu um assassinato do esposo da mulher. Depois, Davi cometeu o pecado de traição e de envolvimento, um tipo de quadrilha. Exigiu que o seu general Acabe colocasse Urias na frente dos flecheiros, e assim ele foi traspassado por muitas flechas. Então, um abismo não conserta outro abismo, só aumenta a perdição. Davi estava nessa situação aí. Então, ele entrou em orações profundas, buscando a solução da parte de Deus. E foi aonde ele declarou aqui no Salmo 51, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, ele não está falando nada aí relacionado à forma de nós vir ao mundo. Nossa mãe nos dar a luz. Não é dessa forma que ele está falando. Ele está falando que o pai dele, Jessé, cometeu o pecado de adultério. E aí, a mulher engravidou-se de Davi. O neném, o feto era o Davi no ventre da mulher. E Jessé nunca confessou quem era essa mulher. Após Jessé cometer esse adultério, teve que passar por açoites, várias varadas, e o sacerdote declarou para ele, que é o que está lá em Deuteronômio, se neste pecado de adultério a criancinha for homem, fica com o pai. Se a criancinha que nascer é uma mulher, vai ficar com a mãe. E Jessé implorou a Deus para que fosse uma menina, para que ficasse com a mãe, a criancinha do pecado.
Bom, aí nasceu Davi. E Davi passou por um processo amargo a sua vida. Mas amargo mesmo. Ele não está falando, como nós já dissemos, que ele não está falando da forma que a humanidade gera seus filhos. Ele está falando dele. De que maneira veio ao mundo, né? Ele era um filho bastardo. A mãe dele não era a mãe de seus irmãos. Mas ele se arrependeu no lugar do pai do Jessé. Porque a prova cabal de que Davi era um filho bastardo está na exclamação aqui, no explanamento, melhor dizendo, da cultura de Israel da época. Essa prova cultural sobre os bastardos o bastardo não podia sentar na mesa com os irmãos. Davi nunca se assentou na mesa com seus irmãos para comer ou para tratar de alguma reunião, não. Sempre era isolado lá para o pasto e assim por diante. Não podia olhar nos olhos do pai. Sempre quando o pai ia falar com ele, o velhão virava de lado, ele abaixava bastante a cabeça, pois essa era a cultura de Israel. O bastardo não olhava nos olhos do pai. Serviços pesados era para os bastardos e para os pastores. Isso está em 1 Samuel 16, 11. O bastardo não participava de nenhuma celebração, seja de aniversário, do pai ou da mãe, do irmão, ele não podia participar, porque era um bastardo. Não podia pensar que era da mesma família, por isso não participava de nenhuma celebração, né? Era triste. Mas nesse inteirinho aí, como se diz, Samuel apareceu na casa de Jessé. Os colegas pastores falaram para Davi lá no pasto: olha, uma grande personagem está na sua casa hoje, Davi. E ele: quem é? Samuel. Você não vai lá? Você não vai? Não, não vou não, eu vou ficar trabalhando aqui. Eu não sinto vontade de ir. De jeito nenhum, fica tranquilo. Mas Davi, olha, é Samuel. E naquela época Samuel, um sacerdote, chegar na casa de um grande fazendeiro, era a mesma coisa do Papa, como diz a história, do Papa sair lá do Vaticano e ir para a casa de um fazendeiro aqui no Brasil, fazer uma visita. Todo mundo quer ver o Papa. Então lá todo mundo queria ver Samuel. Meus irmãos, e Davi ficava isolado lá no pasto, cuidando do rebanho. E diante desse sofrimento tremendo, vamos continuar aqui, os bastardos faziam o trabalho sujo da família, cuidar dos animais. O trabalho sujo que Davi fazia, sabe qual era? Era varrer todo o pátio da casa, todo o quintal, qualquer sujeira que existisse, Davi que tinha que levar, tinha que carregar, tinha que enterrar. Era só esse trabalho sujo. E cuidar dos animais. O trabalho nobre na época era lutar no exército pelo seu país. E como Davi era um bastardo, não foi convocado. Ele tinha idade para ir. Ele não foi convocado. O trabalho nobre, então, quem ia eram os seus irmãos. Mas ele não. Só que em 2 Samuel estava dando sinal que isso ia chegar ao fim. Tá? Em 2 Samuel dava sinal que isso ia chegar ao fim. Diz assim: Deus me tirou de detrás das ovelhas e me colocou para ser pastor do povo de Israel. 2 Samuel 7, 8. 7, verso 8. Então isso aí já era um sinal que Davi passou a ter esperança. Mas continuou fazendo o trabalho
de lixeiro da família e de pastor de ovelha, continuou fazendo esse trabalho com muita disposição, com muita alegria, sem problema nenhum. E o que me chama a atenção aqui é que nesta época, Davi já estava ungido a rei de Israel, mas não questionou seu pai em nada. Quem diz? Meu pai, eu sou o futuro rei de Israel, o senhor me coloca para mexer com lixo, para cuidar de ovelhas? Peraí, papai, o que o senhor está pensando? Não, ele não questionava com nada, fazia o serviço com a maior humildade possível. Então, irmãos, olha, outra prova aqui, que essa aqui é bíblica, né? Que Davi, ele poderia ser um bastardo mesmo, é o seguinte, mais um detalhe, não podia entrar na igreja, isso era mais um sinal de um bastardo, está em Deuteronômio 23:2, não podia entrar na igreja, não podia ter as sandálias da dinastia da família. Essas sandálias da dinastia da família era o seguinte, mesmo se ele fosse o primogênito da família, mas sendo bastardo, ele nunca iria administrar a família na falta do pai. Não, porque ele era um bastardo. Então, ele não podia nunca calçar essa família, nunca receber esse direito de primogênito, de jeito nenhum. Não podia ter essas sandálias. E outra coisa, por ser ruivo, Davi não podia ser filho, Davi só podia ser filho de uma moabita, que as moabitas eram bastante brancas e o cabelo cor de mel. E Davi era ruivo, não era? Davi era ruivo. Então, tudo indicava que esse menino era filho de uma moabita. Quando o velhão cometeu esse adultério com a moabita, veio nascer Davi. Quando Jessé cometeu esse adultério, a moabita gerou Davi, né? Quando Jessé cometeu esse adultério, ele tinha que ser açoitado, olha, como nós já falamos, porque o crime de adultério que cometeu desqualificou totalmente o seu caráter, né? Então a situação era desesperadora. E 1 Samuel 16, versículo 12, mostra que ele era ruivo. Então ficou esse impasse aí para saber quem era a mãe. E Jessé morreu, e Davi morreu, até hoje não souberam quem era a mãe. Agora, a maior tragédia que Jessé recebeu foi de Davi. Se tornou a maior tragédia de Jessé. O nosso Deus é especialista em transformar tragédias em bênçãos e grandes vitórias. Se não fosse Davi ser a maior tragédia de Jessé, ninguém ia saber hoje quem era Jessé. Então foi um mal que veio para bem para o velhão. E um bastardo tinha que morar, sabe aonde? Não dormia na mesma casa que estava a família, não. Era feito para ele um cômodo lá no fundo do quintal. E não podia comer também com a família, de jeito nenhum. Mas como que ele se alimentava, pastor? Com o resto das sobras da mesa de refeição. Sobrava aquele resto ali. Então, o que acontecia, meus irmãos? Os irmãos de Davi e o velho Jessé deixava muita sobra nos pratos, deixava muita sobra nas panelas. Quando eles saíam da mesa, aí Davi entrava para se alimentar. E Jessé sempre avisava as cozinheiras: trata bem do bastardo, hein? Trata bem de Davi. Agora, Davi tinha um sonho que parece que nunca foi realizado, só depois que ele se tornou rei.
O primeiro sonho de Davi era um sonho de consumo. Desejo este que para a época era difícil, para aquela ocasião era difícil ser cumprido. Por quê? Porque o desejo dele era se alimentar muito de queijos feitos do leite de cabra. Cabra dá pouco leite. E esses alimentos, queijo e mel, era tudo enviado para o exército, para ajudar o rei a alimentar o exército que estava em guerra. Meus irmãos, era uma paixão compulsiva para comer queijo de cabra que Davi tinha. Sonhava com isso sempre, comer queijo do leite de cabra. Mas era só soldados e oficiais do exército, né? Fazer o quê? Davi ficava no seu quarto lá no fundo do quintal, aguardando seus irmãos comerem queijo com mel, até se fartarem. Quando sobrava, eles orientava a cozinheira para separar aqueles pedaços de queijo que sobrou, aquele mel para Davi se alimentar daquilo, né? É uma humilhação tremenda, hein? Olha, a maior alegria de Davi, sabe quando era? Quando ele ia lá para o exército, onde estava travando a guerra. Era quando seu pai ia nas portas do fundo e gritava, virado de lado para não ver o rostinho de Davi. Gritava o seguinte: Davi, porque o filho bastardo não podia olhar nos olhos do pai, né? Gritava: Davi, vá levar estas cestas, uma espécie de arforje, né? Era sacos com mel, com bastante queijo. Vá levar essa cesta para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha. Era mel, era pão, enfim, queijos. E Davi: sim, papai, tudo bem. E era 1,5 milha. Era quantas milhas? 2 milhas. 2,5 milhas. 1 milha corresponde a 1 quilômetro e 609 metros. Então 2 milhas ia dar 3 quilômetros e 18 metros. Era a viagem mais longa para Davi e mais penosa, porque pelo caminho ele ia sentindo o cheiro dos queijos. E Satanás ficava buzinando no ouvido dele: aí, Davi, para o jumentinho aí, ó, e mete a mão aí no alforje e tira. Mete a mão no alforje, tira aí um queijo e parte no meio, ninguém vai perceber isso, e coma. No coraçãozinho de Davi: não, papai confia em mim, eu tenho que ser fiel. Eu não vou mexer nesses queijos, não vou mexer no mel de jeito nenhum, vou levar do jeito que está aí. Irmãos, isso aí foi por muitos anos. Davi sendo esse emissário, esse meio de transporte aí. Era uma viagem penosa demais para o nosso querido herói. Sentia um desejo, parecia que quase insuportável, para ceder à ideia de Satanás, mexer nos queijos e no mel que estava levando, em pães, mas ele não mexia. Tá? Isso foi por um bom tempo. Então, Davi, sendo fiel, ele nem pensava que alguém estava vendo. Ninguém via, mas Deus estava vendo. E não importa, meus irmãos, quando você permanece honesto, correto, fazendo certo e ninguém vê, isso aí não tem problema. Se ninguém vê, Deus está vendo. Isso aí é o que importa. Se Deus vê, você vai ter a recompensa. Mas nem adianta alguém dizer que não, porque é verdade. Deus estava testando Davi. Se algum defeito Davi percebesse, ele ia mudar, ele ia aperfeiçoar. Deus provou todas as fraquezas de Davi, aonde ele tinha mais desejo. E era exposto essa oportunidade de ele cometer esse pecado, mas Davi não cedia.
nenhum passo, de jeito nenhum. Aí o que aconteceu com isso aí? Era um teste de Deus para no futuro Deus entregar para Davi, agora, não cargas de queijos, mas a capa majestosa de um rei. A capa de rei. Porque, olha, vocês sabem muito bem que muitos querem ser governo, querem ser presidentes, querem ser rei, mas nenhum quer fazer transporte de queijo. Nenhum desses quer fazer nunca limpeza em lotes, em terreno, no fundo do quintal, mexendo com montura, com coisa suja, mas quer ser rei. E Davi passou por toda essa humilhação aqui, sabe? E outra coisa, quando Davi voltava, fazia a entrega das cargas e voltava, os irmãos de Davi passavam correndo por ele, todos a cavalo, fazendo aquele poeirão, e dá uma freada e cuspia no lado de Davi, dizendo: ah, seu bastardo, seu imundo, você não serve pra nada, anda logo, volta logo para cuidar daquelas ovelhas sujas e imundas lá. Anda, rapaz. E Davi abaixava a cabeça e ficava quietinho. Bom, e quando Davi chegou no campo de batalha para entregar a carga, Davi viu uma coisa muito estranha acontecendo lá dentro. Sabe o quê? Um homem grandão dava berros de longe dizendo: e aí? Vocês não têm aí, seus fracotes, um soldado para vir lutar comigo? Eu quero lutar com um dos seus soldados, mas arrume o melhor, porque aquele que me abater ganhará a guerra, mas se eu matar o soldado de vocês, eu ganharei a guerra. Vocês têm ou não têm? Desculpa, gente. E continuou gritando. Quando Davi chegou, que viu aquilo ali, falou: mas espere aí. Que negócio é esse? Aí perguntou para alguém: o que tá vendo aqui? Ah, você não sabe? Aí tem um soldado aí, um gigante aí de 3,10 metros, por nome de Golias. Já faz dias, mas muitos dias que ele está insultando o exército de Israel, dizendo que o Deus de Israel é o fracote, que o exército do Deus de Israel é outro fracote. E ele diz que quem lutar com ele, se o que morrer é que ganha a guerra. Claro, ele tem certeza que ele que vai matar o seu adversário. Então Israel está tudo encolhidinho. Rei Saul nunca mais saiu lá de dentro do seu palácio, fica lá dentro com medo. E o rei já prometeu, dizendo que aquele soldado que matar Golias na luta vai casar com sua filha, uma tal de Mical, uma princesa. Não brinca. Não, recompensa é recompensa. Mas o negócio é o seguinte: esse grandalhão aí não pode ficar insultando o Deus de Israel, não. Esse cara é incircunciso, é um imundo. Incircunciso quer dizer isso, é um cara imundo. E o Deus de Israel é um Deus puro, cristalino, Deus vivo, Senhor dos senhores. O que esse incircunciso está pensando, hein, rapaz? Pera aí, eu vou lutar. Ah, vou, mas se eu não vou. E vou vencer esse incircunciso aí em nome do Senhor, Deus de Israel. Que coisa! Isso não pode estar acontecendo, não, de jeito nenhum. Ele está insultando o exército do Deus vivo. Naquilo, um dos irmãos de Davi ouviu, o mais velho. Mas deu uma bronca em Davi. Humilhou Davi no meio de todo mundo. O que você quer, seu pastorzinho sujo? Volta lá para suas pequenas ovelhas. Você não vem entregar os queijos aqui, o alimento para nós? Você já fez demais. Pode voltar, vai embora. Aí Davi saiu de perto desse irmão dele, e perguntou como que faria para falar com o rei Saul. Informaram, ele foi lá e falou com Saul. Falou: ó, Senhor, o negócio é o seguinte: eu me disponho a lutar contra esse incircunciso. Saul quase caiu da sua cadeira. Menino do céu, você não sabe o que está falando, meu filho? Esse Golias aí, ele tem uma experiência de guerra desde criança. É homem formado.
Só o escudo dele dá umas 3 vezes mais alto do que você. Não faça isso não. E aí ficou Saul aconselhando Davi para não lutar e Davi insistindo para travar a luta com aquele incircunciso, como dizia Davi, né? Aí Davi, como ele sempre gostou de usar a verdade, estabeleceu a verdade naquela situação, dizendo: olha, majestade, é o seguinte, lá no campo eu cuidando das minhas ovelhas, eu nunca neguei para o senhor que eu sou um pastor, né? Sim, então, sou um pastor. Aí apareceu um urso e veio esbravejando para cima das ovelhas e para cima de mim. Travei uma luta com esse urso e eu o matei. Dentro de pouco tempo aparecia um leão. Saul ficou olhando para ele, partiu para cima de mim, eu lutei para defender aquelas ovelhas, matei o leão. Se o senhor permitir, majestade, assim como o nosso Deus me livrou do urso, do leão, e vai me livrar também deste incircunciso. Permita que eu lute com ele, majestade. Aí Saul ficou assim. Tá bom, volte aqui outro dia, volte amanhã. Aí mandou uma equipe lá na casa de Jessé examinar essa situação, se realmente era verdade. Os soldados foram lá, examinaram, realmente era verdade. Segundo os historiadores, diz que foi na ossada do urso e foi na ossada do leão, e realmente tinham um urso e um leão morto. Voltaram e falaram para o rei: majestade, os pastores auxiliares de Davi disseram que aquelas ossadas lá realmente, uma é do urso e outra do leão. Então o menino está falando a verdade. Aí Saul chamou de novo Davi e falou: olha, está aqui minha armadura, vista, e vá em paz, e que Deus nos ajude. Davi colocou a armadura do rei, não dava, atrapalhava ele. O que Davi fez? Tirou a armadura e, com autorização, com carimbo do rei, foi lá no exército, falou com o general, contou a história. O general falou: bom, se o rei fez isso, quem sou eu para dizer não? Então tudo bem. Aí Davi foi lá no riacho, pegou lá umas pedras, colocou no seu bordazinho e uma funda, e foi encontrar com Golias. Aí ficaram os soldados de Israel de um lado e os soldados dos filisteus do outro, e Davi no meio. Quando o gigante Golias apareceu, todos os soldados de Israel ficaram prontos para correr, mas ficou aguardando a situação. Então Golias deu um grito, mas um grito de ódio, dizendo: este aí é o soldado que vem guerrear comigo? Eu sou um grande guerreiro e vocês mandam um camarada com vara, com esse cajado aí, e com funda para jogar pedra em mim? Vê se eu sou algum cachorro, vocês estão me rebaixando a cachorro. Aí o porta-voz de Saul falou: mas o senhor não pediu um soldado para lutar contra você? Claro, mas eu queria um soldado que soubesse lutar, não um fedelho desse aí. O soldado falou: só que esse fedelho aí, ele garante, Golias, que no final da luta, ele vai dar o grito da vitória dele. Pois então vamos iniciar a luta. Mais um fedelho desse! E partiu para o lado de Davi. Davi saiu da fileira dos soldados de Israel correndo, irmãos. Ele não correu do problema, mas ele correu para cima do problema. Golias deu um golpe, Davi saiu de lado, deu outro, Davi saiu de lado. Davi pegou uma distância e colocou uma pedra na funda e arremessou aquela pedra. Aquela força lá não foi só do braço de Davi, não. Foi uma pedrada tão violenta, mas tão violenta, que
Diz a Bíblia que a pedra cravou na testa de Golias e ele caiu de bruço fulminado, ou de costa. Caiu fulminado. Mal se mexia. Aí Davi correu até lá, tirou a espada de Golias e com a espada de Golias Davi partiu, cortou o pescoço de Golias, separou a cabeça para um lado e o corpo ficou para outro lado. Quando os soldados de Israel viram o resultado da luta e os filisteus viram também que Davi tinha matado Golias, os filisteus dispararam fugindo e os soldados de Israel partiram para cima. Matou muitos filisteus. E Deus garantiu a vitória para aquele menino que era pastorzinho, lixeiro na casa do pai dele. Era um tipo de veterinário das ovelhas. Só mexia com coisa suja, com coisas nojentas, né? Com lixo do fundo da casa. Era separado e ficava para lá, pro fundo, ia dormir na sua caminha lá no fundo da casa do seu pai Jessé. Esse mesmo garoto, sem treino de guerra, mas ele tinha um treino do melhor general do mundo, dos céus e da terra. Tinha o treino de nosso Deus e do Espírito Santo. Treinou ele, jogou por terra esse montão de problemas. Jogou por terra esse montão de insultos e de violência que matava seus inimigos com prazer. Era assim Golias. Foi derrotado por um lixeirinho, foi derrotado por um pastorzinho, foi derrotado por um Davi ninguém. Ninguém via o poder que estava no coração, na alma e no espírito de Davi. Ninguém via, mas quando ninguém vê, Deus vê. E Deus vendo é o que basta, é o suficiente para todos nós, meus queridos ouvintes. Você talvez está passando por problemas tremendos também, batalhando ferozmente contra esse Golias, esse problema sério no fígado, no estômago, no coração, na coluna, nas vistas, problemas de AIDS, Covid e de toda sorte de enfermidades irreversíveis para a nossa medicina. Mas para o Deus de Israel, que usou Davi para jogar por terra aquele montão de problemas, aquele montão de insultos, este Deus também joga por terra o câncer, joga por terra esse demônio infernal que procura destruir o seu lar, a sua vida, problemas químicos na família, drogas violentíssimas. É um Golias da nossa época. Deus lança por terra todos esses demônios destruidores. Creia somente em Deus, meus irmãos. Não importa quem você é, importa quem você adora, ama e serve. Se é Deus, então você ama Jesus. Se é Jesus, esse Jesus diz: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Então nós vamos orar neste momento, nesse maravilhoso Deus de Davi, que entregará essa bênção agora. Feche os teus olhos, concentre-se em Deus, oremos e a vitória vem em nome de Jesus. Eterno e querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta família está aguardando a alta desse parente querido, ou dessa criancinha, ou desse papai, dessa mamãe, desse vovô, essa esposa que está no hospital. Para esta família, essa enfermidade é um Golias devorador. Mas nesta hora, meu rei, aquela pedra arremessada na cabeça de Golias, essa pedra é um tipo de Jesus Cristo. Este mesmo Jesus Cristo, nesta hora, joga por terra essa enfermidade, esse demônio, esta obra infernal de Satanás. Caia por terra agora. Saia desta vida, em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém.